Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Preparar o Hardware, primeiro FAQ de 2019, onde eu respondo as perguntas mais comuns feitas nos comentários dos vídeos, via fanpage, via e-mail e enfim. Então caso você queira participar, deixe a sua dúvida, se ela for bem relevante, bem popular entre as pessoas, pode ser que ela seja respondida através de um novo vídeo. Então vamos lá para o FAQ de número 9 aqui do canal e não deixe de assistir aos outros FAQs, onde já respondi dezenas de perguntas comuns. Com mais de 20 anos no mercado, a Deepcool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para o seu computador. Saiba mais pelo link na descrição. Aproveite e conheça também as lojas parceiras do canal, Terabyte Shop, os melhores hardwares, os melhores PCs de game para todos os bolsos. Precisou de reparos em seus componentes? Conte com a GTEC Informática, orçamento sem compromisso. E para o Water Cooler Custom e soluções personalizadas, conheça e visite a Performance Solutions. A primeira dúvida comum é do Bruno Pedroni: por que não existem notebooks com Ryzen aqui no Brasil? Eu não sei o motivo exato, afinal eu faço reviews, mas eu não cuido de importação, de distribuição, mas eu tenho contato tanto com a AMD quanto com distribuidores, importadores aqui no Brasil. E pelo que eu tenho visto, isso não acontece só com notebooks Ryzen, mas basicamente com qualquer produto muito diferenciado, muito caro e com um nicho muito específico. Por exemplo, Mini TX, lá fora você vê que é bastante comum, os canais montam vários Mini TX, é mais acessível, placa-mãe, placa de vídeo, gabinete Mini TX. Agora no Brasil você vê que não tem muitas opções. Por quê? É um nicho muito pequeno. Então quando o importador traz os produtos para o Brasil, ele está assumindo um risco. Será que eu vou conseguir vender rápido o suficiente até que de repente o dólar caia? Porque, por exemplo, o cara comprou ali no dólar 3,80. Ele fica um mês com os produtos e não conseguiu vender. Aí o dólar cai para 3,20. Ele vai estar com um produto muito caro na mão dele. Dificulta ainda mais a venda. Então assume-se um risco para trazer um produto. Então os caras preferem o quê? Em vez de trazer um produto que é difícil de ser vendido, traz o que é mais fácil. Traz 1050 Ti, traz notebook com i3, notebook com i5. Basicamente é o que acontece com os notebooks Ryzen e com produtos diferenciados como o ITX, placas de vídeo tipo ROF, Lightning, Kingpin. Você até acha uma ou outra, é muito difícil achar em larga escala porque não tem público. É muito pequeno perto do que a grande massa compra, que é segmento intermediário, entendeu? Só que eu estive na AMD em 2018, precisamente em dezembro, e os caras me falaram que em 2019 as coisas vão melhorar sim, nesse sentido de ter opções, não só no Brasil, mas lá fora também. Ainda mais agora que a AMD lançou os CPUs aí novos para o mercado mobile, né, os CPUs de 12 nanômetros, Ryzen, de 2 núcleos e 4 threads, 4 núcleos e 8 threads. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso, e opções para Chromebooks também. Inclusive esses Ryzen tem Vega integrada, então são opções para quem de repente quer ter um notebook ali equipado com Ryzen e quer jogar alguma coisa. Enfim, então ele me disse, um representante da AMD, que teria opções, inclusive que eu vou receber opções aqui no canal para fazer review. Então muito em breve, segundo as palavras dele, deve chegar notebooks Ryzen para que seja feito review aqui no canal. A gente vai poder avaliar o custo-benefício, se vale a pena ou não esse tipo de equipamento. Então vamos para a próxima dúvida comum. Thiago Henrique: Piperai, você acha que processadores de 4 núcleos e 8 threads ainda tem um bom tempo de vida? Esse tipo de pergunta é extremamente difícil de ser respondida porque eu não sou futurólogo. Não dá para saber exatamente se daqui a 2 anos os jogos vão estar rodando bem dentro de 4 núcleos e 8 threads. O que eu posso falar hoje, na situação de hoje, é que roda bem. 4 núcleos e 8 threads roda bem hoje. Tem algumas exceções de jogos que acabam exigindo um pouco mais. A série Assassin's Creed, Watch Dogs, também tudo Ubisoft, né? Os Battlefield 5 hoje tem ali trabalhado bem com 6 threads, com 8 threads. Então tem surgido jogos que aproveitam de mais núcleos. E isso começou de um tempo para cá, principalmente com a AMD trazendo mais núcleos para o mercado mainstream.
Porque eu acredito que os desenvolvedores de jogos, quando vão desenvolver para PC, eles olham como está o market share de núcleos, de CUDAs, de stream processors, de memória RAM, para poder desenvolver os seus jogos de acordo com a realidade da maioria das pessoas. Afinal, os caras querem ganhar dinheiro. Então eles têm que desenvolver para a maioria das pessoas. Então a maioria está usando hoje o que de placa de vídeo, segundo dado da Steam? Pô, é a 1060. Isso me leva a crer que a 1060 vai continuar por um bom tempo ainda, sendo uma placa capaz de rodar bem os jogos, porque está no top 1 da Steam. Da mesma forma, se você olha a quantidade de núcleos na Steam, 4 núcleos está lá no top. A maioria das pessoas ainda tem 2 e 4 núcleos, então os caras precisam desenvolver para a maioria das pessoas. Isso nos leva a crer que 4 núcleos e 8 threads deve continuar sendo uma opção viável por muitos anos. Hoje, tanto na AMD quanto na Intel, você já tem CPUs de 6 núcleos e 8 núcleos e 16 threads. Tem a promessa da AMD lançar Ryzen 3000, que é o Zen 2, no meio desse ano, a Intel lançar CPUs de 10 nanômetros, novos modelos com mais núcleos, com mais threads, com frequências maiores. Conforme o mercado traz mais núcleos para a maioria das pessoas, os desenvolvedores passam a, poxa, já que tem mais núcleos, vamos abusar um pouquinho mais dos recursos, vamos usar mais efeitos, já que o pessoal vai conseguir rodar isso, você entendeu? Então eu imagino que sim, 4 núcleos e 8 threads ainda vai tranquilamente no mercado por um bom tempo. Deizuki, salve Pepe, sou fã do seu conteúdo e desde já, parabéns pelo empenho, muito obrigado e muito obrigado a todos que ficam comigo sempre até o final. Estou há um tempo já pensando em dar um upgrade na minha máquina, estava pensando em pegar um Ryzen 5 2600, porém há pouco anunciaram os Ryzen 3000, vale a pena esperar por eles? Essa é outra dúvida que é difícil de responder. Uma pessoa poderia pensar assim, não, compra agora o que tem, porque o que vai sair ainda não foi definido. Você não sabe os preços, você não sabe quando que vai chegar, o que vai acontecer. Outras pessoas poderiam falar assim, ah não, espera 6 meses. Então tudo depende da sua situação no momento. Você tem a grana para comprar? Você está precisando do seu processador, do equipamento? Compra o Ryzen 5 2600, que é um ótimo processador. E não é porque vai lançar o Zen 2 ou Ryzen terceira geração que o 2600 deixará de ser um CPU bom. Não. Vai ter só uma opção um pouco melhor no mercado. Ou com mais núcleos, ou com mais clock, um IPC melhor, a gente não tem certeza ainda. E esse é o problema, é a incerteza do que vem. A gente não sabe nem o preço, nem quando chega. E quando chega, costuma chegar num preço maior. Então, o meu conselho, quando a pessoa vem com esse tipo de questão é, você tem a grana, você está precisando, compra. Dali a 6 meses vai lançar alguma coisa nova. Avalia. Se você achar que vale a pena, compra o outro e vende o seu. Ele não vai ter desvalorizado tanto assim, você entendeu? Então a minha dica geral é essa. Inclusive eu estou montando uma máquina para mim, e eu não sei se esse vídeo de FAQ vai ir antes ou depois do vídeo da montagem, mas eu estou optando por Ryzen 7 2700X. Mesmo daqui a 6 meses tendo a expectativa de sair o Ryzen 3000. Eu já vou estar preparado para eles caso eu queira fazer um futuro upgrade. Então, não vejo problemas em comprar agora, caso você esteja precisando. Vamos para a próxima dúvida. Thiago Sato, o que é realmente importante olhar em um gabinete antes da compra? Claro, fugindo dos clássicos, se ela comporta minha placa-mãe e tal, digo fora isso. Obrigado, curto muito o seu trabalho, principalmente do review detalhado das placas-mãe. Valeu pelo elogio mais uma vez aí. Então, os detalhes que eu olho quando eu vou comprar um gabinete é sistema de refrigeração, como é? Relacionando isso com as peças que eu vou colocar. Por exemplo, eu fiz aqui uma montagem em janeiro do ano passado de um Mini TX. É um case bem apertadinho. Mas dependendo das peças que você vai usar ali dentro, o case é bem refrigerado. Você vai usar, por exemplo, um CPU Intel no Cooler Box, sem placa de vídeo, pô, show de bola, quase não vai esquentar. E eu fiz um teste depois colocando um Core i7 e uma 1060. E esquentou demais. Então, você precisa sempre relacionar com o que você quer colocar no seu gabinete.
Às vezes um gabinete mal refrigerado com peças simples não vai ter problema. Em contrapartida, caso você queira futuramente fazer um upgrade, você pode ter algum problema com um gabinete que é mal projetado, mal refrigerado. Então, em primeiro lugar, eu olho quantas fãs padrão o gabinete traz, e conforme a quantidade de fãs ele vai ficando mais caro, então tudo isso tem que ser colocado na balança. Eu olho as opções para SSDs e HDs, posição da fonte. Hoje tem vários cases que tem uma PSU cover inclusa, eu acho isso muito interessante, porque deixa os cabos escondidos. Você não precisa necessariamente colocar todos os cabos na parte de trás, deixando a tampa estufada, né? Então eu deixo junto com a própria fonte quase todos os cabos, e a própria PSU cover dos cases já cobrem tudo perfeitamente. Fica esteticamente mais interessante. Eu olho se os cabos que vêm do painel frontal são pretos, para que fique tudo ali bem escondido. Se na parte de trás, e isso é só através de review mesmo, tem opções, boas opções para que você faça a organização, cable management, tá? Tem cases que são mais ruizinhos para essa parte, tem cases que são muito bons para isso. Eu olho o visual também. Hoje em dia a gente tem visto muitos cases com vidro temperado, que eu acho bonito, né? Alguns são só na lateral, alguns são na parte frontal, alguns são todo, né? O meu gabinete do meu PC aqui, ele é de metal, semi-aberto, com vidro temperado nos dois lados. Então foi uma opção que eu acabei pegando. Eu tô tão acostumado com bancadas que quando eu tô vindo montar o meu novo PC, eu não consegui me livrar da bancada, então eu tô num case semi-aberto, enfim. Basicamente eu olho isso. Eu relaciono as peças que eu vou usar com o espaço interno, ventilação, possibilidade de upgrades e o preço do gabinete. Olho a espessura da chapa, porque tem gabinetes de chapa 0,1.5 que você mexe assim, você amassa as coisas. Eu já amassei tampa de gabinete, tá? E não é, deu um soco. Não, peguei nela, amassou. Aí você tem gabinetes 0,7, são mais espessos, 0,9. Quanto mais essa chapa é grossa, mais o gabinete fica pesado e mais caro fica, porque o componente é de melhor qualidade. Tudo bem? Então, a última dúvida comum, Gustavo Kishimoto, e espero ter falado certo seu sobrenome. É normal o jogo dar umas engasgadas quando a CPU bate 100%? Sim. Nem sempre, quando o CPU está em 100%, você vai ter engasgadas no jogo, mas às vezes acontece. Eu já mostrei diversos testes aqui com CPUs fracos, dual-core, quad-core, em certos jogos muito exigentes. É o CPU bater 100%, o uso de GPU cai. O uso de GPU está ali em 99% e o CPU está ali em 80%. Bateu 100%, o uso de GPU vai para 70%, 60%, e com isso o FPS vai despencando. É proporcional. O uso de GPU caiu, FPS caiu. E geralmente quando você bate o olho, tá lá o CPU em 100%. Por quê? No jogo, o CPU está fazendo certas coisas, ele está cuidando ali do esqueleto do jogo, da inteligência artificial, e é por isso que jogos multiplayer são mais pesados para a CPU do que o single player do mesmo jogo. Porque no multiplayer tem muita coisa acontecendo. São muitos personagens na tela, todo o sistema de balística, tá? Tem muita coisa que é influenciado pelo processador. Você vê um tanque, explode uma casa, começa a cair vários pedaços ali, tudo isso envolve uma série de cálculos matemáticos para saber como os pedaços vão desmoronar, como eles vão cair de uma forma que pareça realista. Isso é programado pelos desenvolvedores. Mas além das tarefas que o processador está fazendo no jogo, está criando os quadros, está instruindo a placa a desenhar nos quadros, ele está cuidando de antivírus, sistema operacional, dispositivos de entrada e saída, comunicação com diversos dispositivos. Enfim, o CPU está fazendo basicamente quase tudo no seu computador. Então quando você está jogando, já tem uma porcentagem de uso destinada a outras áreas do seu computador. Por isso que eu sempre recomendo, você vai jogar um jogo competitivo, tem um CPU com uma folga, porque CPU em 100%, uma hora ou outra acaba dando engasgada e é uma coisa que incomoda, certo? Enfim, então o CPU em 100%, sim, é normal dar uma engasgada. O que você pode fazer, por exemplo, eu estou rodando a 90 FPS, está engasgando, trava o jogo a 60.
você vai limitar o uso de CPU, porque ele vai estar gerando menos quadros. O uso de CPU vai cair quando você reduzir, quando você limitar, diminuir o alvo de FPS. Essa é uma dica que eu sempre tenho passado para as pessoas, especialmente aqueles que têm componentes mais básicos, CPUs ali 2 núcleos, 4 núcleos, que têm encontrado dificuldades em certos jogos no mercado por conta daquela questão que eu falei para vocês. Conforme o mercado vai tendo mais núcleos, os desenvolvedores vão desenvolvendo coisas que aproveitam mais núcleos. É simples assim. Bom, espero que tenham gostado. Espero que você esteja comigo até o final. Eu sei que a maioria fica assistindo até o final, então comenta aqui embaixo. Lucas, eu sou do time que fica até o final. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo de FAQ.